Pessoal, então vamos lá, vamos começar a nossa aulinha sobre fator de correção dos disjuntores. Então vamos aí, vamos chegar todo mundo, vamos se aconchegar, porque hoje o nosso papinho aqui vai ser bem interessante. Bom, gente, disjuntores, o pessoal normalmente se preocupa mais ali com as curvas, né? As curvas dos disjuntores. E dificilmente eu vejo alguém falando sobre esse assunto aqui, que é o fator de correção dos disjuntores. Eu confesso que quando eu estudei isso e vi que isso existia, eu fiquei completamente espantada, porque eu não imaginava que isso poderia acontecer. E olha só como que eu fiquei sabendo disso. Uma amiga minha comentou comigo um caso de campo, que ela trabalhava também nessa parte de campo, né, de obras e tal. E o que estava acontecendo? Tinha um disjuntor que ele só caía. Ele caía o tempo inteiro, sendo que foi feito o dimensionamento correto, estava em coordenação com o cabo, estava tudo certo. Mas o disjuntor caía. E aí, o que aconteceu, né? Eles descobriram que o disjuntor estava caindo por conta de que ele estava numa área muito quente e que pegava sol. Então, em determinadas partes do dia ali, aquele disjuntor pegava muito sol sobre ele, né? E ele esquentava muito. E o fato dele esquentar fazia com que ele caísse conforme a corrente que estava passando nele ali. E ele ficava desarmando. E aí ela se tocou que, ué, fator de correção de temperatura em disjuntores? E aí essa minha amiga ela foi pesquisar a respeito e descobriu que sim, que existe e que não é nem um pouco fora do normal você considerar fator de correção para os disjuntores. E aí ela me contou isso e aí sim eu também fui estudar e fui atrás. E aí eu descobri, né, que existe não só o fator de correção de temperatura, existe também vários outros. E é isso que a gente vai falar na nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Começando aqui com o conceito básico do disjuntor. O que é um disjuntor? Qual que é a finalidade do disjuntor? E por que o disjuntor é um dispositivo de proteção e não apenas de manobra? Bom, gente, o que é um disjuntor, né? O disjuntor, ele é um dispositivo de proteção e manobra. E a finalidade dele é proteger o cabo, o equipamento, tá? A finalidade dele não é proteger os seres humanos. A finalidade do disjuntor é proteger cabo, é proteger os elementos da instalação elétrica. E por que um disjuntor ele é um dispositivo de proteção e não apenas de manobra? O que acontece? Quando a pessoa não sabe dimensionar, não entende muito desse assunto, ela usa um disjuntor basicamente para ser um dispositivo de manobra e não de proteção. Mas o que acontece? Como se ele fosse uma chave, né? Muitos laudos que eu já fiz, análises de instalações, eu noto essa questão. O pessoal coloca um disjuntor, por exemplo, superdimensionado, que nunca vai atuar em um caso de extremo, né? Mas ele está lá. Ele está lá atuando apenas como dispositivo de manobra. Porque como ele está superdimensionado, corrente alguma que passar naquele cabo, o cabo pode pegar fogo que o disjuntor não vai atuar, entendeu? Nesse caso, ele está usando um disjuntor apenas como manobra. E essa não é a função dele. A função dele é ser proteção e manobra. E a diferença é justamente nisso, porque você tem que levar em consideração esses dois fatores, senão você não precisa de um disjuntor, você pode colocar só uma chave ali naquele circuito, né? E por quê? Por que ele é dispositivo de proteção?
porque ele possui mecanismos no seu modo mecânico de ser que faz com que ele abra a chave dele, no caso, né, e interrompa o circuito em casos de surtos, em casos de extremo aquecimento, em casos de curto-circuito. Então, sempre que em caso de temperaturas termomagnéticos, né, eles são termomagnéticos. Em caso de temperaturas muito altas, eles abrem o circuito, ou seja, um ser humano não precisa ir lá e desligar o negócio. Automaticamente ele consegue fazer isso sozinho. E por isso ele é um dispositivo de proteção. Tá ok? Então, proteção contra o quê? Proteção contra sobrecarga, curto-circuito e temperaturas muito altas. Beleza. E qual que é o problema comum no mercado? A maioria dos projetos considera apenas o valor da corrente nominal. É esse que foi o meu espanto, né? Quando eu não sabia, eu também fazia isso daqui. Eu considerava apenas o valor da corrente nominal dele. Então, eu pegava ali a corrente de projeto, né? Pegava a corrente do cabo, a capacidade de condução do cabo e colocava o disjuntor entre essas duas correntes. E só. Nunca mais eu fazia nada. Então, com isso, né, eles desconsideram fatores que afetam a real capacidade do disjuntor. Então, ou seja, esses fatores, né, qualquer fator de correção, o que ele está fazendo? O que um fator de correção faz? Ele traz para a realidade. Ele joga para o nosso dia a dia, tá? Então, o que o fator de correção faz é, ele vai te falar o que realmente vai acontecer. A que corrente nominal realmente ele vai atuar. Isso que o fator de correção vai fazer. Isso gera, né, quando ele desconsidera esses fatores e dimensiona ele a partir apenas da sua corrente nominal, isso gera riscos. Ou seja, atuação incorreta, falhas na proteção, pode causar incêndio, tranquilamente pode causar um incêndio. E, enfim, multas por não conformidade. Então é um problema muito sério e que eu tenho certeza que está em muitos lugares, em muitas instalações por aí. Então vamos lá. Mas quais são, né, esses três fatores de fato? Então, os três fatores de proteção e os seus impactos. Bom, primeiro, aqui eu coloquei 3. Pode ser que determinado disjuntor, o que você estiver usando, não sejam 3. Pode ser que seja apenas 1 ou 2. Então, o que você tem que fazer para ter essa certeza, né? Você tem que acessar o catálogo do fabricante. De alguma informação o fabricante tem que te dar. Isso aqui você não vai ter esse conhecimento aqui nas normas, infelizmente. Quem que te dá esses fatores aqui é a empresa que está fabricando aquele dispositivo. Então você tem que ir atrás dos catálogos que você está usando no seu projeto e indicar, né? Obviamente, ó, eu calculei, eu dimensionei esse circuito para usar o disjuntor da marca X. Isso tem que ser obedecido quando for fazer um orçamento, quando for fazer uma execução de uma obra. Deixar claro. Por quê? Porque foi considerado fator de correção X, Y, Z e não é autorizado utilizar outra marca. Se for utilizar, precisa voltar ao projeto para poder refazer os cálculos. Basicamente é isso. Mas o fato mais importante aqui é esse. Os fatores de correção, eles estão nos catálogos dos fabricantes. Beleza? E esses fatores que eu tô te mostrando aqui agora é de um fabricante que eu vou mostrar para vocês aqui a pouco, o catálogo deles.
Então, eu só resumi aqui nesse mapa mental. Então, o primeiro fator de correção que tem nesse catálogo: correção de temperatura ambiente. Então, fator de correção de temperatura. Igual no cabo lá, o disjuntor também tem fator de correção de temperatura. O outro fator é de continuidade de trabalho. Então, o disjuntor, ele vai estar sempre passando corrente por ele? Por exemplo, um disjuntor que está protegendo um circuito que alimenta uma geladeira. Esse disjuntor tem continuidade de trabalho. Normalmente a gente não desliga a geladeira nunca, né? Só se for caso de queda de energia. Mas, por exemplo, um micro-ondas não, né? No micro-ondas você usa só às vezes. Televisão e tal, acho que a maioria você usa às vezes, mas existem determinadas cargas que estão em serviço contínuo. Então tem que ter um fator também para corrigir esse fato aí, ó, porque eles ficam em regime contínuo e isso causa aquecimento nele e afeta a funcionalidade dele também. E por último, o fator de dispositivos adjacentes. Dispositivos adjacentes é como se fosse o fator de agrupamento dos cabos. Mas dispositivos adjacentes significa que eles estão um ao lado do outro, tá? Então vamos lá, fator de correção de temperatura ambiente. Normalmente os disjuntores eles são fabricados para atuar em 30 graus ou 40 graus. Dependendo do modelo, dependendo do fabricante. E a grande questão aqui é, normalmente, por exemplo, numa cidade mais fria, mais para o sul do país, não é comum você ter 30 graus de temperatura ambiente. Não é comum. Se você pegar a média da temperatura anual de uma cidade, sei lá, por exemplo, São Paulo, né? Ou então até lá em Santa Catarina, não a média anual é abaixo de 30 graus. E aí, o disjuntor ele foi feito para atuar em 30 graus. Então, ele já não vai estar atuando exatamente conforme. Entendeu? Tá. Como a temperatura ambiente afeta o disparo térmico do disjuntor, tabelas de correção do fabricante e vamos fazer um exemplo. Então, a temperatura ambiente, ela em uso contínuo, ela afeta o disparo térmico do disjuntor, porque ele vai estar sempre trabalhando, ele vai estar aquecido e ele foi feito para, em aquecimento, ele dilata uma chapa que ele tem dentro dele e essa dilatação ela é sensível a outros elementos dentro desse disjuntor que faz com que ele abra o circuito. Então é simples o funcionamento, é extremamente simples. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a tabela de correção de temperatura do fabricante e daqui a pouco eu faço um exemplo também. Então, falando um pouco sobre a continuidade do serviço, diferença entre carga intermitente e carga contínua. É aquilo que eu já até falei, né, anteriormente, que, por exemplo, uma geladeira, ela tem a carga contínua. Isso é muito simples de entender. E como ela tem a carga contínua, eles também adotam fatores de correção para esse tipo de situação. Cargas que operam por longos períodos geram aquecimento constante no disjuntor. Como considerar esse fator para evitar disparos ou falta de disparo? Então, eu vou mostrar para vocês também daqui a pouco como que a gente vai fazer esses cálculos. E por fim, né, o fator de correção de dispositivos adjacentes. Então, disjuntores lado a lado não dissipam calor da mesma forma. O agrupamento reduz a capacidade nominal da corrente. E aí eu vou te mostrar agora como que você vai ler esses três
fatores. Então, só enfatizando aqui, ó, que o agrupamento vai reduzir a capacidade nominal da corrente, porque é aquela coisa, né, gente? São várias questões a instalar. A eletricidade ela é muito complexa. E, primeiro, o fato de ter temperatura, de trabalhar em cargas contínuas, isso aquece. Então, isso é uma questão natural da corrente elétrica quando ela está sempre em funcionamento, mas é um malefício para ela mesma. É como se fosse um veneno que ela mesma gera. E o agrupamento é porque você tem ali, ó, campos magnéticos que estão o tempo todo interagindo entre si. E isso também não é legal, porque você vai induzir uma corrente em outro. Isso também vai gerar aquecimento nos cabos. E tudo que tem corrente elétrica, você tem esses dois fatores aí, né? Que é essa indução eletromagnética e é a temperatura que causa problemas pra gente. No disjuntor, não poderia ser diferente. Então, eu vou abrir aqui agora o catálogo para mostrar para vocês. Então, aqui, ó. Só voltando aqui, é esse catálogo aqui que eu uso. É um catálogo da ABB. E ele é muito bom porque ele é extremamente completo. Como vocês vão ver aqui, deixa eu só ajeitar aqui para ficar certinho. Isso. Então tá, então a gente vem aqui no sumário, no índice, tem aqui, ó. Fator de correção para corrente nominal de mini disjuntores. Então, o fator de correção que eu vou olhar aqui são para os disjuntores tipo DIN. Vamos lá para a página 54. Fator de correção para corrente nominal de mini disjuntores. Aliás, começa aqui, na verdade, ó, fator de correção nominal para mini disjuntores. E aí aqui tem, ó, redução da capacidade da carga dos mini disjuntores considera 3 fatores. As 3 regras para a obtenção dos valores efetivos de corrente nominal são as seguintes. Primeira, o valor nominal da carga de um mini disjuntor se refere à temperatura de 20 graus para os mini disjuntores com curva característica de K e Z e 30 graus para as curvas B, C e D. Então, é aquilo que eu acabei de falar. Os disjuntores, normalmente, eles são feitos para trabalhar nessa temperatura aqui, ó, 30 graus. Tem uns que são maiores, né? 40 graus, aqueles de caixa moldada. Então, as tabelas seguintes contêm a redução da capacidade de carga de mini disjuntores das linhas S200, S200M e S200P, com temperaturas entre menos 40 e mais 70 para as curvas B, C, D, K e Z. Então, aqui essa é a tabela, né? Correntes para essas curvas, para essa curva e qual que seria o fator, né, aplicado aqui, ó. Então, máxima corrente de operação, dependendo da temperatura ambiente de um disjuntor na carga com curva característica tipo BCD. Então, aqui a gente tem a corrente nominal dele, vai de meio ampere até 63. E aqui, ó, seria a real corrente que ele vai estar atuando conforme a temperatura aqui. Vamos pegar como exemplo um disjuntor de 10 ampere, super comum. Então, um disjuntor de 10 ampere a temperatura de menos 40 graus,
na verdade, ele vai estar atuando com 13,3. Agora, vamos pegar aqui um caso mais realista, ó. Ele só vai atuar em 10 amperes quando tiver exatamente 30 graus. Então, se eu pegar uma média aí, né? Por exemplo, 20 graus ou 40 graus, tá vendo? Então, se for 20 graus, 10 amperes e meio. Se for 40 graus, 9,4. E aí, através dessa tabela, se você fizer uma relação matemática aqui, você consegue tirar exatamente os fatores. Então, aqui ele faz um exemplo. Ó, exemplo, o modelo do disjuntor, curva C, 16 amperes, a temperatura de 35 graus. Então, tipo de utilização, valores, fórmula, cálculo e resultado. Então, tipo de utilização, cargas com menos de 1 hora. Corrente nominal, temperatura ambiente. Então, ele pegou aqui, ó, e aplicou a temperatura ambiente de 35 graus. Esse disjuntor de 16 amperes vai cair um pouco a capacidade dele. Vamos olhar aqui na tabela superior aqui, ó, 16 graus a 35, né? Ó, 30, 40. Então, estaria entre 16 e 15,1. Então, o que ele fez? Ele fez uma média entre esses valores. Por isso que ele considerou aqui 15,43. Entendeu? Tá. Segundo fator. Deixa eu só interromper aqui. Então, ok, né? De temperatura é isso. Agora, a gente vai para influência dos dispositivos adjacentes. Só confirmar aqui. Não, esse daqui já é aquele de... Esse fator aqui, ó, continuidade de serviço. Então, multiplique a corrente nominal, ou equivalente, referente à nova temperatura, por um fator 0,9 apenas para as cargas que trabalham continuamente por mais de 1 hora. Então, esse fator, né, de continuidade de trabalho é só você considerar 90% da capacidade dele. Não tem uma tabela, não tem coisa, não é muito complexo não de fazer ele. Então, por exemplo, aqui, ó, voltando no exemplo aqui, na primeira linha, ele não considerou essa carga com uma continuidade mais do que 1 hora. Aqui embaixo ele já considera cargas com mais de 1 hora de continuidade. Então, corrente nominal, né? Da temperatura ambiente. Então, ele pegou esse 15,43, que já estava sendo considerado fator de temperatura, e aplicou essa fórmula, né? 0,9. Chegando à corrente 13,9. Então, ele caiu ainda mais a corrente nominal, lembrando que ela é de 16 amperes. Então, tranquilinho. O próximo e último fator de correção é dos dispositivos adjacentes. Então, aqui nesses dispositivos adjacentes, o que a gente tem que fazer? Multiplique a corrente nominal ou equivalente referente à nova temperatura por um outro fator apenas nos casos em que vários dispositivos são instalados lado a lado, conforme a tabela abaixo. Então, quantos dispositivos estão adjacentes? Quantos dispositivos tem naquela fileira de disjuntores? Tem 5, 6, 7? Vamos supor que tenha, sei lá, 6 disjuntores. Então, eu vou pegar aqui, ó, 6, e eu vou multiplicar por esse número aqui, ó, 0,79. 7
795, 0,795. No exemplo aqui, ele faz exatamente isso. Ó. Então, ele vai considerar agora, nessa última linha, os 3 fatores aplicados. Cargas com mais de 1 hora, ou seja, em regime contínuo, com 8 dispositivos adjacentes. Então, o que ele faz aqui? Ele considera o fator de correção de temperatura, ele multiplica tudo isso por 0,9 e depois multiplica por esse último fator aqui. Que nesse caso, 8 dispositivos, eu vou aplicar 0,77. Então, multiplicando todo mundo, ele chegou a 10,7 amperes. Olha como caiu essa corrente nominal. Que antes era 16, virou 10,7 amperes. Isso daqui está no catálogo do fabricante, hein, gente? É um exemplo que ele fez. Mais confiável do que isto aqui não tem. Então, vou fazer aqui agora com você um exemplo. Vou usar a nossa Qlamp. Para quem não sabe, Qlamp é uma ferramenta que a gente utiliza dentro do método AVS para poder fazer os nossos cálculos de forma muito mais rápida e prática. Você adquire a Qlamp através do curso, né? Método AVS, ele é um complemento do curso e essa é a única forma de você ter acesso à Qlamp. Então, a gente vem aqui, memória de cálculo, disjuntores, e nós vamos fazer um exemplo agora. Então, tensão de fornecimento da concessionária, vamos considerar 220, 127. Esquema de ligação do circuito, vamos colocar um circuito monofásico. Potência, vamos supor que seja aqui, sei lá, 6.500 VA. Tipo de isolação do cabo, vamos colocar PVC. Método de instalação B1. Seção do circuito de projeto 10 milímetros quadrados. Aí aqui são os fatores de correção do cabo, tá? E não do disjuntor. Então, o fator de correção eu vou considerar que é tudo zero, né? No caso, não tem. Seção final utilizada. Aliás, eu vou colocar aqui, ó, Q1. Isso aí, no caso, não tem. Seção utilizada vai ser a mesma, então vai ser 10. A capacidade de condução do condutor é até 57 amperes, mas eu estou colocando nele ali, ó, 51,18. Então, está aprovado. Ó, como que normalmente as pessoas fariam esse dimensionamento? Elas iriam parar aqui, eles iriam preencher essa parte 1, iam chegar na parte 2 e ia encerrar tudo. Então, como é que está aqui nessa parte 2? Definição da corrente nominal do disjuntor sem o fator de correção. Então, conforme a orientação da ABNT, do item 5341, coordenação entre condutores e dispositivos de proteção, para que a corrente nominal do disjuntor seja dimensionada corretamente, é preciso que as expressões 1 e 2 sejam atendidas simultaneamente. Então, as expressões 1 e 2 são essas aqui. Eu tenho, de um lado, a minha corrente nominal, do outro, a minha capacidade de condução do condutor, e entre essas duas correntes está a corrente nominal do meu disjuntor. Além disso, essa daqui, no caso, seria a corrente convencional de atuação do disjuntor. Tem que ser menor ou igual do que 1,45 vezes a capacidade de condução do cabo. Beleza. Nesse caso aqui, ele já preencheu automaticamente para mim o que? A corrente de projeto, 51,18, que é o que está aqui, né? A próxima corrente nominal
comercial do meu disjuntor, acima de 51, seria 63. Mas ele já fez aqui uma automação para mim indicando que não está correto, né? Tem esse xizinho que indica que não está correto. Por quê? Porque essa minha corrente nominal está mais alta que a capacidade de condução do meu cabo. Que eu nem considerei correção nessa minha capacidade de condução do condutor. Numa situação real, muito provavelmente aqui teria algum tipo de correção também, e essa capacidade ia cair mais ainda. Então, o que essa análise aqui está me dizendo é que não existe um disjuntor que atue entre 51 ampere e 57. Não existe um disjuntor de 55 ampere, de 56 ampere. Os valores eles são tabelados. Então, eu preciso fazer alguma coisa, né? Quando é assim. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tinha que subir essa minha corrente nominal. Ou, no caso, eu tenho que... Aliás, eu tenho que subir a minha corrente, capacidade de condução do condutor. E como que eu subo ela? Subindo o meu cabo. Por isso que aqui, ó, eu peço para confirmar se é realmente esse cabo que a gente vai usar. Então, um projetista, um engenheiro, um técnico nível médio, ele vai vir aqui, vai colocar 16 milímetros quadrados, ó, adequou. Subir a capacidade de condução do condutor, vai ser de, o meu disjuntor vai ser de 63 ampere, e está tudo coerente. E ele ia encerrar aqui, né, o dimensionamento dele. Mas agora que a gente vai entrar nos fatores de correção. Então, aqui, ó, parte 3, fator de correção do disjuntor. Primeiro fator de correção, temperatura ambiente no interior do quadro. Insira a temperatura no interior do painel. Então, vamos supor que esteja lá dentro 40 graus. Uma cidade quente, uma cidade, sei lá, mais do norte, centro-oeste do país. Não é difícil isso daqui acontecer, tá? Normalmente é acima de 30 graus. Certo mesmo seria 35, né? Vamos colocar 35, que tá mais coerente. Continuidade de serviço. Nós vamos considerar, escolha a opção de continuidade de serviço com mais de 1 hora de atuação. E dispositivos adjacentes, quantidade de dispositivos adjacentes. Vamos colocar que tem aqui, ó, 7 dispositivos adjacentes. E o tipo do disjuntor vai ser o DIN, tá? Corrente nominal do disjuntor utilizada seria de 63, que a gente tinha chegado anteriormente. Então, 63 ampere. Então, beleza, 63 ampere, fator de correção do disjuntor 0,68. Olha só. O que isso quer dizer? Olha só. Parte 4. Nova corrente nominal do disjuntor com fator de correção. Então, corrente nominal do disjuntor nominal, né, utilizada é 63. Mas a corrente nominal com a correção, né, quando eu aplico essa correção aqui, esse 63 ele vira 42,96. Beleza? Aí aqui eu volto. Seção do circuito utilizada, eu tinha colocado 10 aqui para poder dar certo aqui, né? Mas vamos ver aqui, ó. Vamos colocar, quer dizer, eu tinha colocado 16 aqui para poder entrar em conformidade com essas condições aqui da norma. Então, vamos ver. Se eu colocar aqui, por exemplo, 10 e não 16. Se eu colocar 10, não vai dar certo, né? Por quê? Porque a minha corrente de atuação do disjuntor está menor do que a corrente de projeto. Esse daqui, ó, é um caso clássico que cabe no primeiro exemplo que eu falei aqui na aula, quando eu comecei a aula.
do exemplo da minha amiga, que o disjuntor dela caía o tempo inteiro, embora ela tenha feito esse dimensionamento aqui. Por quê? Porque, na verdade, ela estava colocando uma corrente de projeto, né, naquele circuito, a corrente que estava circulando no disjuntor, vamos supor que seja 51,18 ampere. Mas, com os fatores de correção, ele atua com 42,96. Então, o que vai acontecer? O disjuntor vai cair, ele vai aquecer, ele vai trabalhar sempre como sobrecarga. Entendeu? Esse é o problema. Então, o que eu tenho que fazer aqui? A princípio, eu tenho que subir a minha capacidade nominal do disjuntor. Eu tenho que mexer aqui, nessa capacidade nominal aqui. E onde que eu mexo nisso? É aqui nesse campo. Então, eu venho aqui. O próximo nominal acima de 63 vai ser 70. Então, se eu subir ele para 70, o 70 vai virar 47,74 e ele ainda está abaixo da corrente de projeto, então tem que subir mais ainda. Então, eu vou subir para 80. Ó, 80, ele vai estar atuando em 54,56 e agora sim ele está maior do que a minha corrente de projeto, né? E, inclusive, está aqui em conformidade com a minha norma, né? Com a minha NBS 5410. Então, eu tenho a minha corrente de projeto que está menor do que a capacidade de atuação do meu disjuntor, né? O meu disjuntor ele vai atuar com 54, está bem próximo da minha corrente, e esse 54 está dentro da capacidade de condução do cabo, que é 57 amperes. Então, está tudo certo. E aqui seria só a gente calcular a corrente de curto-circuito e a curva adotada, né? Que no caso nem cabe falar muito aqui nessa aula. Então, só voltando aqui para o nosso mapa mental, antes da gente terminar a nossa aula, quais são as consequências de você não considerar esses fatores, né? Quais são as consequências de você ignorar esses fatores de correção aí? Risco de incêndio, desarme indevido, prejudicando as operações, né? Multa por não conformidade, dependendo do órgão que você está fazendo o seu projeto, você pode sofrer aí alguns problemas profissionais. E desgaste da sua reputação profissional. Você vai meio que não vai ser muito bem respeitado, você vai perder um pouco de credibilidade, né? Se isso acontecer com você. E quais são os benefícios de você saber fazer tudo isso? Meio óbvio, né? Mas projetos mais seguros e profissionais, instalações dentro das normas técnicas, redução de retrabalho e custos com manutenção, mais confiança na entrega de laudos, de memoriais descritivos e, claro, um baita diferencial competitivo no mercado. E, gente, isso que tudo que eu acabei de te explicar aqui agora é só uma da grande técnica e coerência que você tem que ter com a prática. É apenas um item que eu estou falando aqui. Nós precisamos ficar atento porque na prática problemas acontecem. E existem mais centenas de outros assuntos dentro das instalações elétricas que isso também pode acontecer. Casos parecidos com esse. De fatores que você precisa considerar, de dimensionamentos que você não tem muita noção que existem.
E tudo isso eu consigo te explicar melhor, não com essas lives, não com um conteúdo pontual, mas, né, com um treinamento intensivo. E é por isso que existe o método AVS. Então, é só através desse método que eu consigo garantir que as suas instalações elas serão mais seguras, mais técnicas, e a gente também fala muito de economia, muito de orçamento. Aqui nessa aula foi mais voltado para técnica e prática, né? E existe um outro elemento também super importante aí na nossa atuação profissional, que é a orçamentação. Então, o método AVS, o foco dele é integrar essas três áreas: técnica, orçamento e execução. Tudo em uma mesma forma de pensar as soluções elétricas. E então é através dessa metodologia que vai ser possível você aprender a como integrar os disjuntores, cabos, painéis em um único estudo, que a gente faz estudos bem completos. E lá você vai saber integrar todos esses elementos básicos de uma instalação elétrica, pensando nessas três bases, né, que eu falei agora: técnica, orçamento e execução. Além disso, você também aprende a como usar as planilhas e ferramentas que automatizam cálculos e evitam erros. Isso daqui que eu fiz com vocês agora, se você clicar aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, você vai cair em uma aula exclusiva lá no YouTube que eu tenho gravada, onde eu te ensino como que usa essa planilha, não só essa, como todas essas outras planilhas aqui. Então é muito bem pensado e é muito bem feito. Você não tem como você não saber usar a ferramenta, entendeu? Não tem como você se sentir perdido. E por último, como fazer projetos que sejam seguros, econômicos e muito competitivos no mercado. Então essa foi a nossa aula de hoje, gente. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês, que tenha caído a ficha aí para vocês e que seja você possa começar a aplicar isso agora, né? Nos seus próximos projetos, nos seus próximos trabalhos. Muito obrigada pela atenção de cada um de vocês. Um beijo e até a nossa próxima aula.